nossa mesa temática 2 chama-se Espaços, Tempos e Resistência, a Escola Democrática que Acolhe. A gente vai tratar mais da questão da escola agora, né? E para essa mesa temática, eu vou chamar, então, para compô-la, a professora mestre Nádia Pérez Pino, que é pesquisadora desse curso, né, de Educação, Pobreza e Desigualdade Social. A Nádia possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Araraquara, né? Ela é mestre aqui pela educação, ela é mestre em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, e ela está na linha de pesquisa Educação, Cultura e Subjetividade também, além de ser professora de Sociologia, com muito orgulho também, da Escola Estadual Atília Prado Margarido, da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Então, a Nádia é minha doutoranda também, né? Seja bem-vinda, né? Vamos aplaudir a Nádia. Ai, bom dia, né, a todos. E aí eu chamo também para compor essa mesa, para falar sobre o tópico 2, né? A professora também mestre, Rafaela Marchetti, que é tutora desse curso de Educação, Pobreza e Desigualdade Social. A Rafaela tem a graduação em licenciatura em Pedagogia, também da Unesp de Araraquara. Ela é mestre aqui em Educação pela UFSCar, também da linha Educação, Cultura e Subjetividade, e é também minha doutoranda. São as minhas duas doutorandas aqui, né? Sejam muito bem-vindas. E é bem legal, porque assim, a Nádia é professora, como eu disse, né, do Governo do Estado de São Paulo, e aí a Rafa ela é professora também efetiva da Educação Infantil do Sistema Municipal de Educação de São Carlos. Então, nós temos aqui representado o município de São Carlos e o Estado de São Paulo, e, de certa forma, a Diretoria de Ensino de São Carlos. Então, a gente continua aqui, então, com os nossos trabalhos, e as meninas, então, estejam à vontade. Bom, bom dia a todos, né, e todas. Eu gostaria de agradecer, né, a presença de todos, o convite, né, da Cecília. Gostaria de agradecer especialmente, né, a vice-diretora da Escola da Família, Maria José, né, que trabalha na escola que eu dou aula, como a Cecília já apresentou, eu sou professora de Sociologia, né, da Rede Estadual Paulista, então é muito importante, né, que a gente tenha representantes aqui, né, da Diretoria de Ensino, e, além disso, eu sou a professora pesquisadora do curso, eu, né, e mais um outro professor, que é da área das Ciências da Computação, o Sérgio, que não está presente, e é interessante a gente falar um pouquinho, né, antes de entrar na minha fala, sobre o que é esse curso. Esse curso ele está estruturado em 3 bases. A primeira é a formação de educadores e de profissionais, né, da educação e de pessoas que trabalham em contextos de pobreza, mas também ele tem um segundo pilar, que é a pesquisa. Então, são 2 professores pesquisadores e nós vamos fazer uma pesquisa com dados referentes à pobreza, sobre a relação educação e pobreza. Né, essa pesquisa ela iniciou-se agora, nós vamos fazer pesquisa também com os próprios dados do curso, então acredito que em próximos encontros nós, né, que vão ocorrer, nós teremos dados, né, para nós mostrarmos e discutirmos e debatermos. Então, assim, e um terceiro pilar é a publicação. Então, é muito importante, né? Esse curso ele não é meramente um curso de formação, ele está ancorado nesses 3 pilares. E eu gostaria, né, o que nós vamos debater hoje, né, discutir, que são os movimentos sociais e a cultura escolar, a escola e a diversidade. Eu vou fazer um esforço tremendo para ficar sentada, né? Embora eu acho que eu não vou conseguir ficar sentada, porque senão eu vou começar a andar e o pessoal que está gravando não vai gostar disso. Mas, enfim. Eu gostaria, né, antes de iniciar o módulo, que a gente assistisse um vídeo, né? Não tem legenda, esse vídeo que vai discutir sobre alguns aspectos fundamentais, tanto da minha fala quanto da Rafaela.
senhor pergunta, Cício, o que é educação? Tá certo, tá bom. O que eu penso eu digo. Então veja, o senhor fala educação. Daí eu falo, educação. A palavra é a mesma, não é? A pronúncia, eu quero dizer, é uma só. Educação. Mas então eu pergunto para o senhor, é a mesma coisa? É o mesmo que a gente fala quando diz essa palavra? Aí eu digo, não. Eu digo para o senhor desse jeito, não, não é. Eu penso que não. Educação. Quando o senhor chega e diz, educação, vem do seu mundo, ou mesmo de outro mundo. Quando eu sou quem fala, vem de um outro lugar, vem de um outro mundo. Vem de um mundo de oco, que é o lugar da vida de um pobre. Como tem gente que diz, comparação. No seu, essa palavra vem junto com o quê? Com escola. Não vem? Com aquele professor fino, de roupa boa, estudado, livro novo, bom. Lápis, caneta. Tudo muito arrumado. Cada coisa em seu lugar, como deve ser. Um estudo que cresce e que vai muito longe de um saberzinho só de alfabeto. Uma conta aqui, outra ali. Do seu mundo vem um estudo de escola que muda a gente de outro mundo. É fato? Penso que é. Mas eu penso de longe. Porque eu nunca vi isso por aqui. Então, quando o senhor vem e fala a pronúncia educação, na sua educação tem disso. Quando o senhor fala a palavra conforme eu sei pronunciar, também. Ela vem misturada no pensamento com isso tudo. Recursos que o seu mundo tem. Quando eu falo o pensamento vem de outro lugar, um que pode até ser vizinho do seu, vizinho assim, de confrontante, mas não é o mesmo. A escolinha cai não cai, ali no canto da roça, a professorinha dali mesmo, os recursos tudo como é, o resto da regra do pobre. Estudo, 1 ano, 2, nem 3. Para mim não foi nem 3. Então eu digo educação e penso inchada. É o que foi para mim. Porque é assim desse jeito que eu queria explicar para o senhor. Tem uma educação que vira o destino do homem, não vira? Ele entra ali com destino e sai com outro. Quem fez? Estudo. Foi estudo regular. Um saber completo. Ele entra num tamanho e sai do outro. Como é que um menino como eu fui muda num doutor, num professor, num sujeito de muita valia? Agora eu quero lembrar da minha, inchada. E se eu quero lembrar, trabalho. Eu hoje só dou conta de um lembrarzinho. A escolinha, 1 ano, 2, um caderninho, um livro, a cartilha. Eu nem sei, eu não lembro. Aqui de um beabá, de um alfabetozinho, deu para entender? Não deu?
Deu para saber escrever um nome, para ter uma letrinha, outra? Foi só. O senhor sabe? Tem um companheiro meu, aqui da roça, da cidade mesmo, não teve nem isso. A gente vê velho ali, para esses fundos que não sabe separar um A de um B. Gente que pega no lápis, desenha o nome dele naquela dificuldade, naquele sofrimento. Mão que foi feita para o cabo da enxada, acha a caneta muito pesada. E quem não teve prazo para um estudozinho regular quando era menino, de velho que não aprende mais, aprende? E para quê? Porque eu vou dizer uma coisa para o senhor. Para quem é como esse povo da roça, o estudo da escola é de pouca valia. Porque o estudo é pouco e não serve para fazer a gente o melhor. Serve só para a gente seguir sendo como era. Com um pouquinho de leitura. O senhor fez a pergunta com jeito de quem sabe a resposta. Mas eu explico assim. A educação que chega para o senhor é a sua, da sua gente, e para o uso do seu mundo. Agora, a minha educação é a sua. Ela tem o saber de sua gente. E ela serve para quê? A professora da escola, dos seus meninos, pode até ser uma vizinha sua, uma parente, até uma irmã, não pode? Agora, e a dos meus meninos? Porque mesmo nessa escolinha da roça, da beira do caminho, conforme é a deles, quando a professorinha é uma gente daqui, o saber dela, o saberzinho dos meninos, não é? Os livros, eu digo. As ideias que tem ali, menino aqui, aprende na ilusão dos pais. Aquela ilusão de mudar com o estudo um dia. Mas acaba saindo como eu, como tantos. Com umas continhas. Mas para nós é uma coisa que ajuda, mas não resolve. Então, educação. É por isso que eu lhe digo que a sua é a sua e a minha é a sua. Só que a sua lhe fez e a minha. E o que a gente aprende? Para o uso da roça. É na roça. É ali mesmo. Um filho com o pai, uma filha com a mãe, com uma avó. Os meninos vendo os mais velhos trabalhando. Agora nisso tudo tem uma educação dentro, não tem? Pode não ter um estudo. Um tipo de um estudo pode ser que não tenha. Mas se ela não sabia e ficou sabendo, é porque no acontecido tinha uma lição escondida. Não é uma escola, não tem um professor assim na frente, com o nome de professor, não tem. Você vai juntando, e no fim dá o saber do roceiro. Quem que vai chamar isso aí de educação? Um tipo do ensino esparramado, coisa do sertão. Mas tem, não tem? Não sei. Podia ser que tivesse mais. Por exemplo, na hora que o mais velho chama o menino, um filho, chama num canto, fala, dá um conselho, fala sério um assunto, assim, aí pode. Ele é um pai, um padrinho, um mais velho. Na hora ele representa como um professor, até como um padre. Tem um saber que é falado ali naquela hora. Não tem um estudo, mas tem um saber. O menino baixa a cabeça, daí ele escuta. Aprendeu. E às vezes, não esquece mais nunca.
Então vem uma pergunta assim. Ô Cício, ô Antônio Cício, esses meninos estão recebendo educação? Que seja um padre, que seja um senhor. Eu respondo, homem, eles estão recebendo sim. Em casa eles estão. A gente nunca deixa de educar um filho, claro, conforme os costumes. Mas a educação de estudo, fora os dois menorzinhos, eles estão também. Eles estão na escola. Então quer dizer que é assim, tem educação que eu nem sei como é que é mesmo o nome que ela tem, que existe dentro do mundo da roça, entre nós, né? E agora tem essa, que se chama mesmo educação, que tem na escola. Essa que eu digo que é sua. É a educação que eu digo estudo. Daqui, mas de lá. A gente manda os meninos para a escola. Quem é que não manda? Só mesmo um sujeito muito atrasado. Um que muda daqui para lá toda hora. Um outro que mora aí, pro fundo de um sertão, longe de tudo. A gente manda. Todo mundo por aqui manda menino pro estudo. Menino desse pode crescer aí sem um estúdiozinho que seja da escola? Não pode. Eu digo pro senhor, não pode. O meu saberzinho, que já é muito pouco, veio de aprender com os antigos, mais que na escola. Veio a poder de assunto, mais do que estudo regular. Finado meu pai já dizia assim. Mas para esses meninos, quem sabe o que os espera? Vai ter vida na roça para eles o tempo todo? Tá parecendo que não. E me diga, quem é quem na cidade sem um saberzinho de estudo? Se bem que a gente fica pensando, o que é que a escola ensina, meu Deus? Sabe? Tem vezes que eu penso que para os pobres, a escola ensina o mundo como ele não é. E agora o senhor chega e diz, Cício, e uma educação de um outro lugar? Um saber para o povo do mundo como ele é? Esse eu queria ver explicado. O senhor fala, eu estou falando de uma educação para o povo mesmo. Um tipo de uma educação dele. Assim, assim. Essa eu queria saber como é. Tem? Aí o senhor diz que bem podia ser feito. Tudo junto. Gente daqui, professora, peão, tudo. Daí eu pergunto, pode? Pode ser de um jeito assim? Para quem? Bom, esse vídeo, ele é o vídeo de introdução ao módulo 3, né, que traz algumas das questões que nós abordaremos, e ele é muito sintetizador dos conteúdos do módulo, porque ele vai trabalhar com concepções de escola, de educação, né, o que nós consideramos como educação, e é muito interessante, né, que o módulo 3 ele tem esse título, né, Espaços e Tempos de Reprodução e Resistência da Pobreza, que foi feito pela professora da Universidade Federal de Minas Gerais, a Lúcia Helena Alvarez Leite. Ele é um tópico muito interessante, porque ele não coloca a escola como aquela que só vai reproduzir as desigualdades e a pobreza, mas também ele vê dentro dessa escola práticas de emancipação. Nós não estamos aqui... Você pode mudar, por favor? Né, num papel que a Cecília já abordou tão bem, de apontar o dedo para educadores ou para a escola, ou dizer que nós estamos fazendo, né, nas escolas, tendo atitudes erradas, né, ou que nós não contribuímos, né, para que a gente tenha uma transformação, né, da desigualdade social. Não é nada disso. Né? Na verdade, o
o conteúdo do módulo e do curso como um todo, ele traz uma questão muito pertinente. Precisamos pensar as nossas práticas, o nosso dia a dia, o que nós estamos fazendo na escola, mas é sem esse olhar condenatório. Tanto é que há uma ênfase muito grande na questão de que toda transformação, toda mudança, ela vai se dar pela transformação coletiva, e por meio dos movimentos sociais. Então, muito da minha fala eu vou enfatizar essa questão das ações coletivas, mas nunca sem deixar de perder de vista o que fazemos nas nossas escolas. E o vídeo, você pode mudar? Ele traz uma pergunta muito fundamental, que é: o que nós entendemos por educação? Eu acho que essa pergunta, ela permeia todo o nosso trabalho, eu acho que todo o nosso cotidiano, tanto na universidade, quanto nas escolas. Eu falo que eu sempre vivo, parece que eu estou em dois mundos. Eu estou na escola, parece que lá é um mundo, depois eu venho para a universidade, parece que é um outro mundo, e depois eu volto para a escola, às vezes tudo no mesmo dia, e, na verdade, assim, não são mundos diferentes, eles têm que dialogar. E, sim, uma questão fundamental: o que nós chamamos de educação, o que nós chamamos de educação na escola, que saberes que nós valorizamos, o que nós consideramos como legítimo na escola, o que é tido como a cultura legítima. Eu costumo sempre falar, quando nós pegamos livros de vestibulares, que livros que são escolhidos para que os alunos façam a prova final? Sempre é o quê? Literatura clássica, Então, tem os livros da Unicamp, tem os livros da FUVEST, Nós nunca trazemos, por exemplo, outras expressões, Então, são sempre os autores clássicos, Eu acho que, se a gente fizer um acompanhamento de todas as listas, sempre a chamada alta literatura. A gente não tem, por exemplo, expressões de autores que são, que se autodenominam assim como literatura marginal. Esses livros não estão, no rol dos livros que merecem ser lidos. Então, assim, a escola, ela também tem essa participação na reprodução, e de não legitimar determinados saberes. E também, que é algo muito interessante, quando está na escola, o que será que acontece que, muitas vezes, os próprios estudantes deixam de ter interesse? Eu costumo dizer que, de repente, se nós começarmos a adotarmos o Harry Potter nas escolas, talvez a J.K. Rowling fique pobre, porque eu não sei o que se passa ali, que, de repente, o que essa cultura escolar faz com o desejo dos alunos, com os seus anseios, que parece que eles estão num mundo de muitos muros. Então, essa pergunta sobre o que é educação, você pode passar, por favor, que o vídeo do Cisso traz, esse diálogo, ele é muito importante. Nós temos diferentes tipos de educação, diferentes formas de se conceber essa educação dentro de um mesmo espaço. Para uns, a escola e a educação, e a gente não pode confundir também educação com escolarização, sempre, a gente tem que trabalhar nessa perspectiva. É um sofrimento, é uma tortura, é algo que não pertence ao meu mundo, pertence ao mundo do outro. Além disso, o que a gente tem que sempre pensar, quais são as concepções de juventude e de adolescência com que nós trabalhamos, e, além de tudo, das concepções de juventude e de criança, da criança pobre. Primeira coisa, nós temos que considerar que nós estamos falando de uma categoria que é plural. Eu não tenho a criança, eu não tenho o adolescente, eu não tenho a criança pobre, o adolescente pobre. É uma categoria plural, E são categorias que elas foram construídas historicamente, especialmente pelas políticas públicas, pelo olhar do estigma, pelo olhar normalizador, pelo olhar autoritário. Eu fiz a minha pesquisa, eu faço um parênteses, eu fiz a minha pesquisa de mestrado, que eu defendi o ano passado, sobre os discursos da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo sobre a violência. Então, eu fiz uma análise de todos os materiais e de todos os programas destinados à prevenção, à violência nas escolas. E, nesses materiais, embora a Secretaria também trabalhe com a perspectiva da criança e dos jovens como portadores de direitos, a gente vê ali, de uma forma muito contundente, muito séria, esse olhar normalizador. Então, o jovem, ele é violento, ele precisa ser disciplinado. Existem materiais até que colocavam jovens infratores como jovens
criminosos. Então, assim, esse olhar que não representa só a Secretaria do Estado de São Paulo, mas ela ainda está muito presente nas políticas públicas, nas políticas educativas e, de uma certa forma, ele está também nos espaços escolares. Então, assim, a gente precisa repensar o nosso olhar e consequentemente, as nossas práticas. E outra questão é olhar para as condições sociais dessas crianças e dos adolescentes, como, né, já foi debatido na primeira parte, né, desse fórum. Será que nós olhamos para as condições de vida de cada aluno? Será que nós sabemos? Eu sei, como eu sou professora, né, de escola pública, eu já me deparei, infelizmente, inúmeras vezes com um aluno que chega até mim, ou mesmo numa aula, né, e fala que já passou fome. E sempre, quando eu ouço isso, eu nunca sei o que falar para esse aluno, né, porque é muito impactante. Então, assim, a gente tem que tentar direcionar o nosso olhar para as condições de vida, né, das crianças e dos adolescentes. Além disso, né, só tomar uma aguinha. A gente tem que considerar jovens e adolescentes como atores sociais e sujeitos de direitos. Eles são produtores da realidade, eles são portadores de direitos, eles não são corpos indóceis que têm que ser, né, disciplinados, socializados, que precisa aprender uma moral, uma cultura. Não, né, eles também produzem a sua cultura, eles não estão ali na escola prontos para receber um conteúdo. A gente tem que romper um pouco com essas concepções. E quando a gente fala de Bolsa Família, né, como também já foi abordado, os estigmas são muito grandes, né, a ponto de nós ouvirmos, né, as pessoas falarem: não, mas o aluno está aqui por conta do Bolsa Família, né, ele não está na escola para aprender, porque é um direito dele estar ali. Não, está ali para ganhar o Bolsa Família. Então, a gente não pode fechar os olhos, né, e achar que essa realidade não está presente. Além disso, quando eu falo de aluno, pode passar, eu tenho que considerar a pluralidade, né, de experiências. Esse quadrinho, né, ele é muito interessante, porque quantas experiências a gente tem dentro de uma sala de aula, né? Então, ali a gente tem o aluno que trabalha no campo, a menina que sofre com o pai alcoólatra, ali a gente tem uma menina que tem os seus cuidados, né? Então, isso a gente não pode perder de vista. Quem são os nossos alunos? Quais são as suas experiências? Quando a gente pensa em possíveis mudanças, conforme eu já disse, a gente tem sempre que pensar nas ações coletivas e na ação dos movimentos sociais. Os movimentos sociais, eles são de fundamental importância porque eles vão tentar romper um pouco com essa ideia de uma cultura escolar hegemônica, né? Eles vão tentar trazer a diversidade para o espaço escolar, né? E trazer a diferença, mais do que a diversidade, a diferença. Eu trouxe, né, uma definição de movimentos sociais. Eu sei que é um pouco chato ler definições, mas, nesse caso, eu acho que ela é importante. Se tivermos que optar por uma definição do termo movimentos sociais, considerando as tão variadas abordagens existentes e aceitas, poderíamos dizer que o mesmo se refere às formas de organização e articulação baseadas em um conjunto de interesses e valores comuns, com o objetivo de definir e orientar as formas de atuação. Tais formas de ação coletiva têm como objetivo, a partir de processos frequentemente não institucionais de pressão, mudar a ordem social existente ou parte dela e influenciar os resultados de processos sociais e políticos que envolvem valores ou comportamentos sociais ou, em última instância, decisões institucionais de governos e organismos referentes à definição de políticas públicas. É uma definição bem completa, né, sobre o que seriam os movimentos sociais e os movimentos sociais, eles vão ter esse papel fundamental. Eles vão criticar o universalismo formal e abstrato que está presente no discurso da cidadania. Ele vai falar: espera aí, quem é o cidadão, né? O que a gente fala de vamos formar alunos, né, estudantes cidadãos? O que a gente chama de cidadania? Será que eu não estou trabalhando com um conceito muito restrito, né, de cidadania? Além disso, né, eles vão refletir qual é o papel da escola como reprodutora das desigualdades sociais e, associado a isso, pensar nos processos históricos, sociais e culturais e nas lógicas sociais presentes na exclusão, como, por exemplo, o fato de se criar uma cultura nacional.
Além disso, né, os movimentos sociais eles vão lutar não só por transformações políticas e econômicas, mas transformações no cotidiano. São lutas o quê? Em torno de identidades, de aceitação, de reconhecimento, né? Não são só meras lutas por transformações dentro do sistema como um todo, né? São lutas diárias e cotidianas. Além disso, nós percebemos nos movimentos sociais quebras de hierarquia, denúncia de injustiças, novas formas de acolhimento da diversidade e lutas, de uma forma geral, pela democratização. Além disso, os movimentos sociais, especialmente quando eu falo movimentos sociais, eu estou falando do que nós chamamos, né, na história, na sociologia, de novos movimentos sociais, aqueles movimentos que se desenvolvem a partir da década de 60, né, que eles vão colocar a escola e vão olhar para essa escola e falar, será que essa escola ela atende a todo mundo? E são movimentos que lutam pelo quê? Por um mundo mais justo e democrático. Além disso, né, que é fundamental e que se relaciona com o vídeo do Cício, é justamente essa discussão, o que nós consideramos como uma cultura legítima, né? A cultura legítima é aquela que é universal, que é imune aos conflitos, onde nós não temos os seus questionamentos, é aquela cultura que é naturalizada como a boa cultura, né? Boa, né? Entre aspas. Só que, assim, né, o nosso esforço, repensar as práticas cotidianas e repensar os nossos espaços. É muito interessante essa imagem, né? Porque qual que é o nosso cotidiano nas escolas? Muitas vezes nós não temos a infraestrutura, né, adequada. Então, ali a escola, né, sempre o verde, o azul e o cinza. Né? Eu sempre penso, tem tantas cores, por que só essas cores nas escolas? Né? A carteira verde ali. Né? Então, às vezes, nós não temos as mínimas condições, né, de trabalho. Então, temos que repensar as nossas práticas e as nossas estruturas. Além disso, nós temos que pensar como essa escola ela trabalhou, né, com o estudante, como se pensou esse aluno e esse estudante. Será que eu não considero que o estudante é uma categoria fechada, pronta, sem nenhuma experiência, e está ali, né, para mim, para receber um conteúdo? Além disso, né, nós, muitas vezes, nas nossas práticas, colocamos os conteúdos como cerne do processo pedagógico e os movimentos sociais vão falar, não, tem sujeitos aí, não é o conteúdo. E, além disso, né, eu acho que quem trabalha na escola, acho que está um pouco cansado de ouvir esse discurso, de que nós temos que criar sujeitos críticos e participativos. Sim, temos que criar esse sujeito, mas também, além disso, tem tantas outras coisas aí envolvidas. Né? A gente tem que fazer alguns questionamentos, né, sobre a nossa escola. Então, por exemplo, né, que concepções nós temos de tempos de formação em nossas escolas? Né? Os tempos das escolas são vistos como tempos de formação humana ou apenas tempos de transmissão de conteúdo? Como entendemos os conteúdos acadêmicos dentro da escola? São como instrumentos de formação ou como fins em si mesmos? Estamos criando os canais de conexão entre cultura dos estudantes e a cultura acadêmica? Através de que práticas? Consideramos que por trás de um aluno existe uma criança ou um jovem que carrega um próprio conhecimento, uma cultura, uma forma própria e diversa de ver e viver o mundo. É muito interessante esse quadrinho, né? Tá ali um menino, né, sentado com as crianças, que possivelmente ele repetiu, ele evadiu ou, né, ele fracassou. E olha o tamanho dele perto das crianças. Será que esse menino que não foi alfabetizado vai aprender da mesma forma? Mas ele está na mesma escola e a escola ela está respeitando esse ciclo de formação humana. Então a gente sempre, né, se vê a gente vê, né, na nossa escola essa relação de ter esse sistema seriado que os conteúdos são o centro da ação pedagógica, os currículos que prezam por conhecimentos globais sem levar em conta as especificidades locais. E eu costumo dizer que a gente está num processo tão problemático que agora não é nem mais o conteúdo que se fala tanto, mas são as tais das competências e habilidades. Né? Então, o discurso todo é esse. Né? Ainda se fosse os conteúdos, eu acho que a gente estaria um pouquinho melhor. Hoje só se fala em competências e habilidades, e até mesmo os conteúdos estão sendo deixados de lado, e eu penso, e os sujeitos?
pior ainda, né? Então, eu acho que são coisas que nós temos que repensar. Então, essa escola, né, do sistema seriado, os ritmos de aprendizagem são homogêneos, as avaliações são classificatórias e excludentes, e que transfere para os estudantes a responsabilidade dos seriados, e aqui é uma educação entendida como uma transmissão unilateral de conhecimentos do professor para o estudante como centro, como prática de dominação. Nós poderíamos pensar em uma outra, né, em outras práticas mais emancipatórias, como ciclos de formação humana, né, que daí eu teria o sujeito como centro das ações pedagógicas, o currículo tem como cerne os conhecimentos para a vida em sociedade e a valorização dos saberes do sujeito, cada estudante tem a sua necessidade e o seu ritmo, a avaliação processual comprometida como um recurso para a aprendizagem e uma educação pensada para o desenvolvimento dos sujeitos integrados com seu território. Claro que, né, nós temos, especialmente também por parte das políticas públicas, né, nós não temos essa divisão tão binária e tão excludente. Por exemplo, a Secretaria da Educação, ela adotou, né, pelo menos há 2 anos, a avaliação processual, né, e é interessante esse processo porque esse ano nós descobrimos, né, algo muito interessante na escola que eu trabalho. O que aconteceu? Pela primeira vez, né, o que é essa avaliação processual de aprendizagem? No início de cada bimestre, né, nós aplicamos, nas disciplinas de matemática e de português, uma avaliação que vai funcionar como uma avaliação diagnóstica, para ver, né, em que pé o aluno está, o que ele sabe. Só que esse ano teve uma inovação, né, na disciplina de português. Os alunos tinham que desenvolver uma redação, um artigo de opinião. E o que nós descobrimos na nossa escola? Primeiro, né, no primeiro dia de prova, né, alguns alunos se recusaram a fazer a redação, né? Daí o diretor falou, não, espera aí, manda todo mundo para mim, manda esses alunos que não querem fazer a redação, por que eles não querem fazer? Então, né, nós enviamos os alunos que não fizeram a redação achando que era um ato do quê? De rebeldia, né? São os alunos indisciplinados. E o que se constatou na conversa, né, com o diretor? Alunos no primeiro ano do ensino médio que não sabiam ler e nem escrever. Inclusive, né, era um aluno nosso, repetente. Então, assim, quando nós falamos, eu citei esse exemplo porque, claro, nas nossas escolas, a gente também, dentro de políticas públicas que parecem ser tão homogeneizadoras, a gente também tem algumas rupturas, e essa questão do... E isso que aconteceu na minha escola foi extremamente importante, porque até então, né, esse aluno que eu mesma, né, dei aula para ele era o aluno indisciplinado, mas assim, de onde vem essa indisciplina, né? E foi assim, sim, foi um processo um pouco horrível, porque agora para os alunos, né? Porque assim, até então eles estavam ali escondidos, invisibilizados, e ninguém sabia do problema dele, e eu fico me perguntando, quantos alunos será que também já não passaram por nós e nós não percebemos? E uma pergunta pior, como é que o aluno chegou ali, né? A gente tende a falar, o aluno está saindo do ensino fundamental, do ensino médio, sem saber ler e escrever, como se fosse algo muito distante, e não é tão distante. Então, assim, né, não estamos aqui só para, né, criticar as políticas, mas, assim, mesmo dentro dessas políticas, a gente tem espaços de rupturas e a gente também tem experiências muito importantes, como foi adotado nas escolas municipais de Belo Horizonte, desde 1988, uma nova concepção de ciclo, né, baseado mais num ciclo de formação humana, em que se enfatizou o quê? Né? A escola plural, a escola com um direito, né, a ter direitos, e onde foi trabalhado muito a questão do projeto político-pedagógico, obviamente, representando os anseios de cada comunidade. Além disso, né, o que os movimentos sociais trazem? Né, o reconhecimento, o acolhimento e a valorização da diversidade no espaço escolar. A gente sabe que, historicamente, né, quem é o estudante? É aquele sem experiência, sem cara, sem cor, sem credo, né, sem religião, sem uma experiência cultural, e que devem ser todos submetidos ao mesmo ritmo de aprendizagem. Né? Então, agora vem uma outra pergunta. E o que nós precisamos frente a tudo isso? Primeiro, questionar a história única e as múltiplas
né, e contar um pouco as múltiplas histórias de resistência das populações excluídas, contar outras histórias, né? Então, se eu vou falar sobre a história dos africanos no Brasil, por que eu sempre vou enfatizar a escravidão? Porque eu sempre vou falar do tráfico negreiro? Porque eu sempre vou falar do navio negreiro? Será que a gente não teve resistências nesse processo? Né? Porque eu vou falar só do Quilombo de Palmares? Por que eu não vou discutir nas minhas escolas a influência, de fato, da cultura africana para a formação do povo brasileiro? E será que nós fazemos isso? Nós temos a lei, né? Mas nós debatemos isso nas nossas escolas, nós temos formações para isso, né? Além disso, a gente tem algumas consequências da homogeneização. Então, se eu não reconheço que a diversidade existe, então essa diversidade ela se torna o quê? Uma deficiência de desigualdade, ela se torna uma exclusão, ela se torna um fracasso, a gente transfere a culpa, então a culpa vai ser sempre da família, que é estruturada, que não cuida, que não tem a menor responsabilidade para com os seus filhos. Até mesmo, isso eu acho que hoje está mudando um pouco, e até mesmo eu já me vi fazendo isso, né, falar para o aluno a sua família, né, os seus pais. Muitas vezes ele não tem família, ele não tem pai, ele não tem mãe, ele não tem quem cuide dele, né? E nós muitas vezes continuamos na escola com esse discurso. Nós temos, só um momentinho, a questão das avaliações, né, em larga escala. Hoje fala-se muito, né, nas avaliações em larga escala, como se elas resolvessem todos os problemas, mas, obviamente, como a Cecília já colocou, nós precisamos de resultado, mas a gente não pode pautar todo o nosso trabalho com essas avaliações em larga escala. Além disso, né, a gente precisa de uma escola que dialogue com o território, que veja esse território, tal como o Milton Santos já definiu, como um espaço dotado de significado. Eu gosto muito dessa gravura, né, porque só quem já saiu com um monte de aluno para fazer um passeio sabe como isso é terrível, né? Dá um medo danado de perder algum aluno por aí. Mas, muitas vezes, quando a gente faz esses passeios e tudo mais, qual que é o nosso olhar, né? Então, a todo momento, controlar o aluno. Tudo bem, né? Que acho que o controle é o medo de perder algum aluno por aí, mas, né, muitas vezes, quando nós fazemos essas experiências, nós também cerceamos essas experiências, né? Então, controla os movimentos, fica em fila, anda na calçada, não vai para outro lugar, né? Pode passar. Então, a gente precisa de uma escola comprometida com a transformação social, uma educação que repolitize, né, os nossos atos, né, e que lute por uma sociedade mais democrática. Pode passar. A gente teve algumas experiências, né, anteriores ao golpe de 1964, como, né, o Movimento de Cultura Popular no Recife, o Centro Popular de Cultura, a União Nacional dos Estudantes. A gente teve também o projeto de Pé no Chão, Também se Aprende a Ler, da Secretaria Municipal de Natal, o Movimento de Educação de Base, ligado à CNBB. Né? São experiências que falam, é possível, né? São experiências históricas que mostram que é possível a gente mudar com essa característica, né, da escola que apenas reproduz as desigualdades. Nós vamos falar bem rapidamente, e a Rafaela vai complementar, de algumas experiências, né, de outras formas de educação, como a educação indígena, a educação quilombola, a educação no MST, e as escolas de tempo integral. Né? O material traz como uma experiência inovadora o Mais Educação. Eu até questiono um pouco se o Mais Educação, né, que nós temos hoje lá, né, nas nossas escolas, é tão inovador. Mas, só um pouquinho adiante, por exemplo, mais para frente. Por exemplo, quando eu falo de educação quilombola, o que será que eu reivindico como uma educação quilombola? Esse trecho ele é muito interessante, porque foi uma carta, né, de princípios da educação, feita por educadores pernambucanos envolvidos com a educação quilombola. Ele fala coisas muito interessantes, né, como, por exemplo, o que nós queremos?
uma educação escolar que fortaleça e participe da luta pela regularização dos nossos territórios tradicionais, mas também que seja presente e participativa na vida da comunidade, reconhecendo e respeitando todos os espaços onde nossas crianças e jovens aprendem e se educam, como na roça, na pescaria, nas festas tradicionais, nas reuniões comunitárias, nos terreiros das casas das pessoas mais velhas, ou seja, uma concepção alargada de educação, né? Alguns outros princípios que reafirmem a nossa história de resistência, nossa identidade ética, nossos saberes, nosso jeito próprio de ensinar e aprender, que os professores e as professoras sejam quilombolas da própria comunidade, engajados na luta e pesquisadores da sua história, que seja garantida a formação específica e diferenciada para professores e professoras quilombolas, ou seja, a educação ela não pode ser o quê? Homogeneizadora, ela não pode ser universal. Só mais adiante, porque depois a Rafaela vai retomar. Eu gosto muito dessa imagem também, né, que daí a gente já fala da educação no movimento dos Sem Terras, que é uma educação comprometida com a luta, e aqui eles têm um conceito de educação de que as escolas elas têm que ser o quê? Itinerantes, né, porque o movimento está envolvido com o deslocamento constante. Então, eu não posso ter aquela escola tradicional ali, parada, pintada de cinza, azul e verde, né? Eu preciso de outras formas de escola. Eu só gostaria de educação, né? Especialmente. Vai mais adiante. Depois a Rafa vai ler o Manifesto dos Educadores. Eu gostaria só de terminar a minha fala com um depoimento, né, de um indígena sobre o que ele pensa, o que deveria ser uma educação indígena, mas nós podemos pensar, né, se nós não podemos alargar essa concepção para pensarmos numa educação mais diversa. E daí eu encerro aqui a minha fala. É muito importante a gente dizer que a educação indígena, até os tempos presentes, ela tem sido uma educação pensada por pessoas de fora, né? Pessoas que não conhecem a realidade indígena, não conhecem o povo indígena. Aí pensa uma educação para o indígena de uma forma que não tem alcançado muito objetivo para nós, né? A gente vai perceber que as políticas que foram criadas até pouco tempo para as escolas, ela não tem tido muita importância para nós, né? No nosso cotidiano, na nossa convivência. E nós temos percebido que existe educação indígena e existe educação escolar indígena, né? Que eu acho que é importante a gente pensar nesses dois pontos. Que a educação indígena é a educação que a gente adquire através dos nossos pais, dos nossos avós, né? Pelas histórias contadas, pelas culturas vividas. Então, isso é educação indígena. E a educação escolar indígena é aquela educação que se vai para a escola, né? Para aprender, para escrever, para ler. E isso tem sido feito de uma forma muito separado para nós, né? E quando ela é de forma separada, ela ficou ruim para nós. Porque, na verdade, a escola e comunidade tem que estar andando junto, tem que caminhar junto. Bom, pessoal, bom dia. Primeiramente, eu quero agradecer o convite da professora Maria Cecília Luiz de poder estar participando desse momento com vocês e discutindo pontos tão importantes para a qualidade da nossa educação. Antes de eu iniciar minha fala, eu trouxe um vídeo que ele não está no nosso material do curso, mas, para mim, é muito significativo. Como a Cecília disse no começo, eu sou professora da educação infantil, sempre atuei na educação infantil e defendo muito a bandeira da educação infantil. E é do filme O Contador de Histórias, não sei se vocês conhecem, e ele tem muita relação com o tema que eu vou discutir posteriormente, tá? A minha mãe era lavadeira. Ela deixava as roupas tão brancas que parecia que ela pendurava nuvens no varal. Eu morava com ela e com meus 9 irmãos. Eu era o menor de todos, o caçula. A gente morava numa casa com teto de zinco. Ele deixava a casa tão quente, mas tão quente, que se você entrasse com uma galinha viva, num instante ela saía assada. Eita, que tá servido. Vamos, gente, vamos ajudar?
Vem, meninada, senta. Domingo era dia de frango, mas um dia o frango sumiu. Depois foram as laranjas que a gente comia de sobremesa. Depois sumiu o feijão, depois sumiu o arroz, só sobrou mesmo a canjiquinha. Mesmo sem frango, eu gostava do domingo, porque era o dia que a gente ia ver televisão na casa do Sr. José. Era a única televisão da rua. Para que as crianças tenham um futuro, elas precisam de 5 coisas: o F da fé, o E da educação, o B dos bons modos, o E de esperança e o M da moral. Sabe onde elas vão encontrar tudo isso? Na FEBEM. Aqui, as crianças carentes terão a chance de se tornar homens do bem. Terão a chance de se tornar médicos, engenheiros, advogados. FEBEM. Mais uma vitória do nosso governo. Bota o braço aqui. A FEBEM só podia aceitar um dos filhos da minha mãe. E como eu era caçula, ela me escolheu. Eu fiquei todo feliz porque pela primeira vez na vida eu estava sendo escolhido para alguma coisa. E os meus irmãos ficaram morrendo de inveja. Mas o que tem lá, FEBEM? Um monte de coisa boa. A senhora entra naquela porta à esquerda, embaixo da passarela. Quando a gente chegou lá, eu vi que a FEBEM era bem diferente do que eu estava pensando. Pelo amor de Deus! Tá na posição errada. Pra cá! Ei, eu quero uma fila aqui agora, hein? Eu quero uma fila aqui agora. Aí, isso, você vai. Uma fila aqui. A senhora tem que assinar aqui. Aqui. E aqui. Eu tenho que assinar daquele outro jeito? Ah, claro. Com licença. Vai ser melhor pra ele, né?
É meu caçulo, Zé. Se Deus quiser, vai ser doutor. Com ele aqui eu vou poder trabalhar mais. Eu tenho outros 9 em casa, sabe? Bom, é só isso. Ah, tá tudo certo? Até logo. Tá bem. Até logo, viu? Até logo. É por aqui. Eu que eu vou dar tchau pra ele? Ah, não é melhor, não. Sem despedida, é melhor pros dois. E eu vejo isso todo dia. No dia da visita, faltam 20 dias. Nesse contexto do filme, eles retratam quando foi a fundação da FEBEM e qual era o propósito no começo. E eu queria fazer um questionamento para começar a minha fala. Quais as concepções nós temos, o que é ser criança ou jovem em nossa sociedade atual? Que é o tema, as concepções de infância e juventude em vivências de pobreza como construção social. Pode passar. Pode passar. Retomando o vídeo que a Nádia passou, é que assim, a minha fala e a da Nádia elas são muito próximas e a gente traz conceitos muito próximos que se complementam. O Cício também fala, menino aqui aprende na ilusão dos pais, aquela ilusão de mudar com o estudo, um dia, mas acaba saindo como eu, como tantos, com umas continhas, mas para nós é uma coisa que ajuda, mas não resolve. Então, vamos pensar, que escola que nós estamos oferecendo hoje para os nossos jovens, para as nossas crianças? Será que ela atende às reais necessidades? E será que ela respeita esses saberes que vêm de casa, essa cultura que vem de casa, ou nós estamos impondo uma cultura homogeneizadora? Nesse sentido, Darrell, Sarmento e Abramo, eles falam, devemos falar de infâncias e juventudes no plural, para não esquecermos as diferenças e as desigualdades que perpassam as suas condições de vida. Assim, a questão que se coloca não é apenas sobre a possibilidade ou a impossibilidade de viver a infância ou a juventude, mas sobre os diferentes modos como tais fases podem ser vividas. Na minha dissertação de mestrado, eu fiz uma pequena discussão sobre essa questão do conceito de infância e como que ele mudou no transcorrer do tempo. Philippe Arrier foi um estudioso que fez, e ele disse que lá para o século XII, 13, mais ou menos, que a gente começa a ter essa diferenciação entre a criança e o adulto, que antes, como nós sabemos, era o adulto em miniatura, né? E aí, com o passar do tempo e com as transformações sociais, cada tempo, cada época, a sociedade começou a entender essa infância e essa juventude de forma diferente. E hoje, na realidade que a gente vive, no Brasil, 2018, como a gente entende essa infância, essa juventude, pensando nessa situação de pobreza a quais os nossos jovens vivem? Aqui em São Carlos, eu trabalho num bairro geograficamente periférico que atende uma demanda, uma população carente. E ali eu tenho várias vivências muito interessantes com os meus alunos, principalmente porque é de educação infantil e eles trazem muitas coisas interessantes. E, por isso, assim, todo esse material do curso ele é muito rico para que a gente possa pensar. Agora, falando aqui no Brasil, somente com a Constituição de 1988 e com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, é que se consagram os direitos específicos da criança e do adolescente, os quais passaram a ser considerados sujeitos de direitos. Por quê? Antes da Constituição de 1988, a criança e o adolescente ele era objeto de tutela, ele ficava a cargo da assistência social. Então, em 1988, ele passou a ser um sujeito de direito. Direito a quê? Direito à saúde, direito à educação, direito à moradia, e consolidou com o Estatuto da Criança e do Adolescente também. Bom, dessa maneira, as condições de vida das crianças e dos jovens pobres aqui no Brasil deixam à mostra as desigualdades sociais e a falta de concretização de direitos garantidos por lei. Como vivem,
como viver com dignidade ou estudar em uma escola de qualidade. Será que nós estamos assegurando o direito à educação dos nossos jovens? Pensando na perspectiva de que quais são as nossas concepções que nós temos sobre esses jovens, sobre essa criança? Como a Cecília falou, será que é pobre porque é pobre por falta de oportunidade? Será que essas nossas concepções estão interferindo no trabalho realizado dentro da nossa escola? E pensando nisso, e a proposta do curso é a gente pensar em todas essas possibilidades e entender que a criança é um sujeito de direito, detentora de certo conhecimento, ela traz uma cultura e, por que não, explorar e respeitar, principalmente dentro do espaço escolar. Aqui, também nesse módulo, no curso, a gente fala sobre a relação do Bolsa Família como uma das formas de garantia de direito para a criança e, principalmente, do acesso à escola. No ensino fundamental, para a educação infantil, a gente tem bastante a relação com a Secretaria com a parte da saúde, que, para a garantia do Bolsa Família na educação infantil, a criança tem que fazer a pesagem, ter o acompanhamento pelo posto de saúde, em parceria com a unidade escolar. Tá? Uma das maneiras que temos de abordar a questão da pobreza no Brasil é utilizar os dados gerados pelo programa Bolsa Família, que busca aliar a política de transferência de renda às famílias com a garantia do direito à educação de crianças, jovens e adolescentes em situação de pobreza no país. Pensando em tudo isso, nessas concepções, em qual escola nós temos, qual escola nós vamos proporcionar por esse adulto, a gente tem também a grande influência, como a Nádia explicou, sobre a questão... eu acabei me perdendo nos slides que eu comecei falando. Quem são as crianças, os jovens e adolescentes em situação de pobreza no Brasil? Que olhares são construídos sobre elas? Que lugares elas têm ocupado nas políticas educacionais? Que vivências têm experimentado? Pode passar, Bruno. E hoje, quais as percepções que a gente tem presente dentro da escola? As homogeneizadoras, que assumem que a criança e jovens têm características, valores, desejos, necessidades e condições de vida e, portanto, são todos iguais? Será que essa é a concepção que a gente traz dentro da nossa escola? Ou estigmatizadoras, que consideram naturais determinados estigmas sobre as crianças e os jovens, ou seja, inatos e comuns nessas fases da vida? Pensando nessa questão de concepção, quais são as concepções que a gente tem dentro da nossa unidade escolar? Falo tanto no aspecto do Brasil, do sistema estadual, do sistema municipal, ou dentro da minha sala de aula. Qual é a concepção que eu tenho das crianças que eu atendo ali todo dia, que passam, às vezes, a maior parte do tempo comigo do que com a família? Será que é homogeneizadora, estigmatizadora? Pensar sobre as relações entre cultura escolar e desigualdade social, buscando analisar as representações sociais sobre as infâncias, adolescências, juventudes e vivências de pobreza no Brasil. E, como eu disse, o papel da Bolsa Família na garantia do direito ao acesso e à permanência na escola. Aqui eu apresento um pouquinho sobre a questão do histórico dos direitos da criança e do adolescente no Brasil. Em 1927, entra em vigor o primeiro Código de Menores, conhecido como Código Melos Matos, que propunha regularizar questões sobre trabalho, abandono, tutela, pátrio, poder, delinquência e liberdade vigiada dos menores. Em 1942, é criado o Serviço de Assistência ao Menor, SAM. Funcionava como um sistema penitenciário para menores. Em 1959, o Brasil ratificou a Declaração Universal do Direito das Crianças. 1964, institui-se a Fundação do Bem-Estar do Menor, o FUNABEM, em substituição ao SAM. Competia ao órgão formular e implementar a Política Nacional do Bem-Estar do Menor no país. E, em 1967, surgiram as similares estaduais, que seriam as FEBEMs, como eu apresentei no vídeo. Em 1979, ocorreu a criação do novo Código de Menores, que era basicamente uma revisão do texto de 1927, com o mesmo caráter repressivo. Em 1990, o Brasil ratificou a Convenção sobre os Direitos da Criança e inseriu em seu ordenamento jurídico o Estatuto da Criança e do Adolescente, que buscava garantir o pleno desenvolvimento dos menores, seguindo os princípios da Convenção.
Em 2009, houve alterações no texto do ECA, com a modificação de termos como pátrio poder para poder familiar, com o objetivo de aperfeiçoar a sistemática prevista no Código e, assim, garantir o direito do menor à convivência à família. A gente vê como que a garantia do direito à educação e a garantia de direito aos outros a saúde, que o adolescente e o jovem passou, ele tem, assim, percorreu um processo histórico que foi de grande luta, de grande conquista, e auxiliado por essa questão dos movimentos sociais. Discutir o papel da escola no processo de produção das desigualdades sociais e a luta dos movimentos sociais pelo direito à educação é uma escola democrática. Ao longo da história, foram muitos movimentos que se rebelaram contra esse processo de domesticação de culturas imposto pela escolarização. A luta pelos movimentos sociais, pelo reconhecimento de seus direitos, entre eles o direito à terra, à saúde, à moradia, à educação, revela uma crítica ao universalismo abstrato e formal presente no discurso dominante sobre a cidadania e propõe mudanças nos espaços públicos como espaço escolar. Então, que nem eu havia dito, a gente pensar esse espaço escolar como espaço para garantir efetivamente o direito dessa criança e desse adolescente, pensando na concepção que a gente tem sobre essa criança, sobre esse adolescente. O que ele é? Ele é um cidadão de direito, que ele tem que receber a oportunidade, como a Cecília disse, né? É receber a oportunidade, e não que a escola seja para preparar para, né, que tem aquele caráter propedêutico, a gente vê muito isso na educação infantil, né, que é o preparar para o ensino fundamental. Mas não, e ali? Quais são as possibilidades que eu posso oferecer para que essa criança se desenvolva, que ela se torne um adulto crítico, reflexivo? Não necessariamente que ela vá ser um médico, um advogado, mas quais as condições que eu posso possibilitar ali dentro do espaço escolar para que ela tenha condições de exigir os seus direitos perante a sociedade? Importante, é uma escola que dê centralidade ao sujeito. O sujeito é o principal objetivo do processo educativo. É só ele, gente. É só as crianças e o adolescente. A gente sabe que a demanda, nós temos, eu sou professora, eu sei que a parte burocrática acaba tomando muito o nosso tempo, são muitas imposições que acabam vindo, muitos documentos para preencher. Mas vamos pensar no aluno, no que a gente tem ali, que está ali com a gente. Considerar os sujeitos no centro do processo educativo implica muito mais que colocar a formação de sujeitos críticos e participativos como um dos objetivos do projeto político-pedagógico da escola, o famoso PPP, né? Que a gente tem na escola e, às vezes, ele fica lá guardadinho numa gaveta, adormecido. Mas é vivenciar esse PPP na prática e pensar nessa centralidade do sujeito dentro do processo educativo. Como a Nádia apresentou os ciclos, né, e o sistema seriado, pode passar, Bruna, para refletir. Historicamente, as escolas dos professores sempre tiveram muita dificuldade para trabalhar com a diversidade de cultura, etnia, gênero, vivência social e ritmos de aprendizagem. A gente sabe que, quando a gente se forma, pelo menos na faculdade, eu tinha a perspectiva que seria todo mundo bonitinho, aquela sala quietinha, mas a gente sabe que não é assim, nós somos diferentes. Entendeu? E nossos alunos também são diferentes. E como que a gente vai trabalhar toda essa diversidade dentro da nossa sala de aula, dentro da nossa escola, dentro do nosso sistema educacional? Consideramos que trabalhar com a diversidade em sala de aula é preciso admitir que os estudantes são sujeitos de vivências diferenciadas e que constrói seu referencial de pensamento e de ação a partir delas. Isso exige que os educadores conheçam as experiências socioculturais de seus alunos, a realidade, os territórios, as formas de entender o mundo, os valores, e estabeleçam relações entre o objeto de conhecimento escolar e essas vivências. Tarefa bastante distinta da tradicional responsabilidade de apenas transmitir conteúdos, desconsiderando o sujeito que aprende. É respeitar essas vivências, trazer para dentro da sala de aula, que nem a gente viu no vídeo do Cisso, que ele fala que aprender as continhas ajuda, mas não resolve. E todo aquele saber do campo, aquele saber da roça que ele tinha, que às vezes é desconsiderado porque se acha que é inferior ao conhecimento acadêmico que a gente tem dentro das escolas. Entendeu? Não estou falando que é
para desmerecer um ou favorecer o outro, mas é apenas respeitar e que, por que não, os dois não podem trabalhar juntos. E assim, a gente pode ampliar o conhecimento do nosso aluno. Se foi possível constatar que há uma cultura e uma forma escolares construídas ao longo da história e naturalizadas como o único modelo possível de escola em nossa sociedade, podemos afirmar também que esse modelo e sua naturalização têm sido constantemente questionado pelos movimentos sociais, que denunciam o processo de exclusão vivido por crianças e jovens das camadas populares. Esses novos cidadãos e cidadãs conquistaram o direito de estar em uma escola que acolha, respeite e valorize sua cultura, sua forma de viver e de expressar o mundo. Aí, como a Nádia disse, os movimentos sociais eles tiveram grande importância para a gente começar a entender esse espaço escolar de uma forma diferente e acolher a diversidade. No Brasil, os movimentos sociais, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, o Movimento Negro, o Movimento Indígena, eles colocaram em xeque esse modelo de escola, aquela escola normatizadora, né? E o próprio conceito da universalização da educação. A gente acha que a universalização é dar acesso a todos, mas como? Qual acesso? O que a gente está proporcionando dentro da escola para esse aluno? A suposta universalidade chega apenas até a porta da escola, visto que, internamente, há forte segregação e discriminação dos sujeitos que não se encaixam no perfil de cidadão construído historicamente pela humanidade. Então, nós temos uma visão que foi construída, que às vezes é imposta para nós, educadores, e tudo aquilo que se difere disso, a gente acaba segregando dentro da escola, a gente acaba deixando de lado, né? Então, quais são as oportunidades que a gente está oferecendo para esse aluno? E dentro disso, a gente entra numa coisa muito importante. Se o aluno, como a Nádia disse, ele não se enquadra, ele não segue o parâmetro, e ele tem um baixo... acaba que a criança se desestimula a aprender e gera o fracasso escolar. Então, dependendo da qualidade da educação que você oferece, se ela é essa normatizadora, essa que trata todos como iguais, mas não iguais, então a criança ela tem um desestímulo de aprender. Como a Cecília deu aquele exemplo, né? Da mãe que chega e fala daquela maneira com a menina. Mas e aí? Como que a gente vai lidar isso dentro da escola? Eu gosto de colocar bastante questões, porque a gente tem que pensar mesmo. Eu acho que esse espaço que nós estamos tendo a oportunidade desse curso é para a gente refletir. E, dentro dessas reflexões, a gente levar para a nossa prática dentro dos nossos espaços educativos. Falo espaços educativos porque a gente tem os coordenadores de Bolsa Família, outros profissionais que estão com a gente, com nós, educadores, nesse processo. Bom, eu vou falar um pouquinho... Volta um pouquinho, Bruna, por favor. Eu vou dar uma puladinha aqui. Isso. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão da educação quilombola. Eu não segui muito bem a ordem ali, tá? Mas eu vou falando. Não, primeiro a educação indígena, tá? Para os povos indígenas, não há como pensar educação e saúde sem o seu território originário. Não há uma separação entre educar e viver entre as produções cultural e material da existência, ou seja, para eles, a educação é sinônimo de terra. Bom, o grande marco para eles também foi com a Constituição de 1988, que reconheceu expressamente os indígenas como os povos originários do Brasil, garantindo a eles o direito aos territórios originários e aí uma educação que respeite as suas línguas e culturas, seus modos próprios de viver e pensar, e que valorize seus conhecimentos e seus processos próprios de produção e transmissão desses saberes. Isso significou o reconhecimento do direito a uma educação diferenciada e específica para a cultura indígena. Em 2012, foram publicadas pelo Ministério da Educação as novas diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar indígena, elaboradas a partir de uma série de discussões e trocas de experiências, principalmente a partir da primeira Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena, realizada em 2009. Bom, se a gente for pensar, é relativamente recente, né? Como que a gente ainda está
começando a pensar essa diversidade dentro da escola. Nas escolas indígenas, a participação da comunidade na definição dos rumos da escola, eu achei isso muito legal, é efetiva e a gestão é compartilhada, não havendo uma hierarquia escolar. As decisões, tanto pedagógicas como administrativas, são tomadas de forma coletiva. É um trabalho coletivo, porque a maioria das famílias está presente dentro da escola. Era para ser assim a nossa realidade, né? Então, eu achei isso muito interessante. A família trabalhando junto, a família ajudando no processo educativo, acompanhando. Isso ia ser muito, assim, não digo que não aconteça, mas se fosse efetivamente que a grande maioria acontecesse na prática, como que seria diferente a nossa educação? Assim como os povos indígenas, as comunidades negras, ao longo da história do Brasil, foram exploradas, segregadas, discriminadas, impedidas de falar sua língua, de professor, sua religião, alijadas da própria família ou da tribo. A partir de 1970, o movimento negro entrou em cena para discutir questões como racismo e segregação, e inseriu na arena política o tema do direito ao território dos remanescentes de quilombos. Um dos resultados dessa luta foi a inclusão do artigo 68 no ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição de 1988, passando a assegurar que, aos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva. E também, nesse caminho de combate ao racismo e à discriminação, algumas conquistas foram alcançadas, como a promulgação da Lei 10.639, de 2003, que dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino de História da África e Cultura Afro-Brasileira na educação brasileira, e a inclusão da modalidade de educação quilombola, instituída pela Resolução 4, de 2010, e regulamentada pelo Parecer 16, de 2012. Então, assim, a gente também vê com a questão das relações étnicas raciais, também são bem recentes dentro do contexto escolar. A lei é de 2003, que garante que efetiva a obrigatoriedade do ensino da história da África e da cultura afro-brasileira na educação. Aqui dentro da Universidade Federal, eu tive a oportunidade de fazer um curso no NIAB, que trabalhou sobre a questão das relações étnico-raciais dentro da escola. E, assim, para mim, foi muito desestigmatizador, vamos dizer assim, nem sei se existe essa palavra, porque eu comecei a entender e a compreender a importância dessa cultura e como é importante trazer para dentro da minha realidade, dentro da minha prática, dentro da escola. Muitas coisas que, às vezes, nós temos esses preconceitos vindos de casa, principalmente em relação à religião, eu fiquei encantada com a religião Umbanda, do que traz, os conceitos e tudo mais. E eu lembro que me marcou bastante uma reportagem que elas passaram no curso, que um menino ele foi proibido de frequentar a escola porque ele, dentro da religião Umbanda, eles tinham que ficar um determinado período com uma roupa branca. Então, ele optou por falar que ele estava com leucemia para não ir para a escola, porque, dentro da religião, ele teria que ficar aquele determinado tempo com a roupa branca. Olha como é forte. A criança não queria ir para a escola, porque ele sabia que ia sofrer, de certa medida, um preconceito por conta da religião dele. E fez uma reportagem e tudo mais. Então, isso, para mim, foi muito impactante. Então, dentro da escola, será que a gente está respeitando essa lei, né, que traz essa obrigatoriedade? Como a gente está trabalhando essa temática dentro da nossa sala de aula? Agora, um pouquinho sobre o movimento do Sem Terra. Ele alia ação e reflexão nas inúmeras ocupações de latifúndios improdutivos, defendendo que ocupar não é invadir e, simultaneamente, trazendo ao debate político a necessidade de uma reforma agrária que garanta terra para quem nela trabalha. Na década de 1990, o MST se expandiu para vários estados do país e passou a ser reconhecido no Brasil e no mundo, por suas lutas, suas conquistas e, principalmente, seu processo organizativo e formativo, na perspectiva do trabalho e do movimento como princípio educativo.
Um dos principais processos educativos fundamentais da participação do Sem Terra na luta está em seu enraizamento numa coletividade em movimento, que, embora seja sua própria construção, acaba se construindo como uma referência de sentido que está além de cada sem terra, ou mesmo além do conjunto. E que, para ter um peso formador, no processo de educação do sem terra, é a intencionalidade política e pedagógica do MST que garante o vínculo da luta imediata com o movimento da história. Foi que nem a Nádia mostrou para a gente a imagem do sem terrinha, né? Deles lutando por essa terra, pela garantia do direito de ter a terra para poder plantar ali, e e aí, dentro desse processo, nascem as escolas itinerantes, que são vinculadas à luta à terra, com a característica de se colocarem conforme a necessidade do movimento, e são exemplos dessa pedagogia do movimento. As escolas itinerantes, elas rompem com aquela lógica de seriação. Lembra que a Nádia passou da seriação? Em etapas que equivalem ao intervalo do 1º ao 5º ano. Cada etapa é organizada respeitando os tempos do movimento e o ritmo de cada criança. A frequência e o horário são definidos de forma coletiva através de um compromisso firmado entre professores, estudantes, a comunidade, a Secretaria de Educação e o MST. Para avaliar o processo educativo, são chamadas as assembleias de pais, estudantes e a equipe de educação dos acampamentos, além da Secretaria de Educação. Mais uma vez, gente, olha a coletividade, olha o processo coletivo acontecendo. Os pais, os estudantes, eles são chamados a definir essa educação. Como vai ser a melhor maneira para a gente atender às nossas necessidades nesse momento? Eu acho isso muito legal. E a educação integral e as escolas conectadas com o território. Bom, a educação integral ela ganha espaço nas políticas públicas, principalmente a partir do programa Mais Educação. Esse é famoso, todo mundo conhece. Instituído pelo Decreto 7.083, de 2010. O Mais Educação ele tem como objetivo contribuir para a melhoria da aprendizagem por meio da ampliação do tempo de permanência de crianças, adolescentes e jovens matriculados em escolas públicas, mediante oferta de educação básica em tempo integral, de acordo com o artigo 1º. Eu trabalhei um tempo no Mais Educação, numa escola aqui também que fica nesse bairro. Eu atuava na área de artes, como assim, teve o chamamento, eu fiz um projeto, eles gostaram e eu trabalhei um tempo na área de artes. Foi uma experiência bem diferente para mim, porque sou da educação infantil e acabei indo para o ensino fundamental. E bem diferente que eu digo assim, é complicado, porque a gente vive com falta de recurso. Às vezes eu queria fazer alguma coisa, eu tive que comprar, porque eu queria trabalhar com eles a história da arte, contar como que a arte se desenvolveu desde a Grécia, sobre os primeiros teatros gregos, fazer construção com argila. Porque, no meu entender, o Mais Educação é isso, é ampliar essa permanência da criança na escola, porém, ampliar as possibilidades também dela dentro desse espaço escolar. E foi muito interessante, mas, por conta do mestrado, eu tive que acabar deixando. Em consonância com essa concepção, o Ministério da Educação, em diálogo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, estabeleceu em 2011 parceria para ampliar o acesso dos beneficiários do programa Bolsa Família ao programa Mais Educação. Passou-se a priorizar, desse modo, o acesso à educação integral pela população historicamente excluída dos direitos sociais básicos, e é o reconhecimento de que só uma abordagem integral é capaz de resolver efetivamente os desafios da educação. Nessa perspectiva, as experiências de educação integral buscam romper com o distanciamento entre a escola e a cidade, propondo que a escola deixe de ser um mundo à parte e comece a dialogar com seu entorno, a conhecer o território onde está inserida e os saberes ali produzidos. Aí a gente lembra lá no conceito que a Aline colocou da capabilidade, né? É pensar as reais condições desse aluno. Pode passar, Bruno.
aqui, para fechar já minha fala, que eu me estendi, mas, como disse isso, parece que nisso há um segredo que a escola não conhece. Para conhecê-lo, é preciso que a escola deixe de se colocar como o único espaço de conhecimento, que os educadores se assumam também como educandos e comecem a aprender com aqueles que, como se isso, com suas experiências sociais, promovem nossa educação e de toda a sociedade. Pode passar, acho que acabou. É isso, gente. É pensar a escola nesse espaço que pode proporcionar diferentes aprendizagens para os alunos, pensando que os alunos são diferentes e a gente tem uma diversidade aí que tem que ser atendida. É isso.